vamos agora nos debruçar sobre a nossa quarta competência, que é de extrema importância para nós pensarmos a sociedade a qual nós estamos vivendo atualmente. Pois bem, você deve ter visto lá no começo do quarto capítulo, né, da quarta competência na sua apostila, que o texto ele começa com uma charge. Eu achei muito interessante a gente colocar essa charge para que a gente pudesse começar a fazer as nossas reflexões a partir dela. Na charge, nós vemos um adulto em frente ao computador, né? Você vê que no computador dá a entender que ele está na página de uma rede social e está compartilhando um insulto à polícia militar. Automaticamente, né, quando ele compartilha, ele vê no seu feed de notícias uma notícia dizendo que aqueles que estão insultando policiais virtualmente irão ser processados. Na mesma hora ele se desespera porque ele não sabe como deletar o post que ele tinha feito, tinha acabado de fazer, e ele desesperadamente grita pelo filho para que o filho possa ir lá ao seu socorro e apagar o que ele escreveu. Eu pensei, quando vi essa charge, além de achá-la muito divertida, eu pensei em muitos de nós. Não é muito estranho uma situação dessa, né? Compramos um computador novo, um smartphone novo, e bem que não sabemos usar os recursos que ele oferecem. Quem sempre acaba nos salvando são as crianças e os adolescentes. Eles têm um poder mágico de entender bem melhor do que nós como esses aparelhos eles funcionam. Pois bem, cabe a pergunta, será que nós estamos ficando para trás nas novas configurações que a comunicação ela vem tomando? É fato, né? E nós podemos perceber a cada dia que a internet, né, e as novas tecnologias de comunicação, ela vem modificando as configurações do processo comunicacional humano. Será que nós estamos ficando para trás quando comparados aos nossos adolescentes e aos alunos? E uma pergunta que eu acho que talvez seja mais apropriada ainda, em relação aos alunos. Será que os alunos dos dias, né, os alunos dos dias atuais, os alunos que estão fazendo o seu ensino fundamental e ensino médio, são alunos diferentes dos alunos da nossa época? Eu acho que você deve lembrar que quando o professor ele passava um trabalho de pesquisa, nós corríamos para as bibliotecas, né, pegávamos pilhas e pilhas de enciclopédia para podermos fazer aquela pesquisa lá no papel pautado e entregar ao professor. Hoje é totalmente diferente. Os alunos eles recorrem ao quê? Eles recorrem a sites de busca para poderem fazer suas pesquisas. Pois bem, vamos começar com a seguinte pergunta. Ou melhor, vamos começar com duas perguntas. Será que o processo comunicacional ele está ganhando novas configurações por conta da tecnologia? E será que as gerações mais novas elas possuem maior habilidade para lidar com essas tecnologias do que com a nossa? Pois bem, para a gente pensar, eu acho que é super importante a gente agora definir um termo que apareceu muito no decorrer dessa quarta competência da sua apostila, que é as tecnologias de informação e comunicação, que abreviadas nós chamamos de TIC. As TIC são entendidas como conjunto convergente de tecnologias em microeletrônica, computação, software ou hardware, telecomunicações, radiodifusão e optoeletrônica. Pois bem, as TICs, é fato, elas vêm mudando as configurações do processo comunicacional. Mas aí nós podemos ir mais longe nessa nossa linha de raciocínio. As TICs, elas também estão mudando o processo educacional. Como eu dei o exemplo dos trabalhos que hoje são feitos através de sites de pesquisa, ou alunos mesmos que não usam mais caderno para copiar, mas já estão lá digitando no tablet ou usando, não é, um netbook ou um notebook, o processo educacional na atualidade, ele também vem sofrendo novas reconfigurações por conta das tecnologias de informação e comunicação. Cabe nós agora pensarmos como é que está se dando o processo de assimilação dessas novas tecnologias de informação e comunicação pelas escolas, pelos professores e pelos alunos. É isso que nós vamos fazer no nosso próximo tópico da nossa competência. Antes de a gente entrar nesse próximo tópico, eu queria que você fizesse as seguintes reflexões a partir das perguntas que estão lá na sua apostila. A tecnologia, ela está disponível e acessível a todas as pessoas de forma igual? Não é? A tecnologia, ela está acessível a toda a população por um preço justo? Não é? A população ela tem capacidade, ela tem capacitação e conhecimentos necessários para o uso efetivo das tecnologias?
E ela sabe, a população sabe como usar a tecnologia e conhece o seu potencial de uso? Pois bem, são reflexões que você pode fazer e que vão servir para que a gente possa agora pensar como está sendo dada, como está sendo operada a apropriação dessa tecnologia de informação e comunicação pelas escolas, por professores e alunos. Você pode pesquisar, qualquer dúvida, sugestão e crítica, posta lá no nosso fórum. É importante ressaltar que uma mídia educação, uma educação voltada para o uso das novas tecnologias de informação e comunicação, ela já é uma necessidade. Hoje em dia, a nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que regulamenta o processo de ensino-aprendizagem no nosso país, já deixa bem claro que é preciso que se insira o aluno nessa nova alfabetização tecnológica. Nós não precisamos consultar a LDB para que a gente possa saber que é uma necessidade das sociedades contemporâneas essa alfabetização digital. Basta, por exemplo, pensar quando você vai a uma fila de um banco, ou quando você precisa tirar um boleto, ou quando você até mesmo precisa marcar uma consulta médica. Tudo isso já é feito pela internet. Então, a cada dia mais se torna latente, se torna gritante aos nossos olhos a necessidade de que os alunos, de que não somente os alunos, mas todos nós passemos por um processo de alfabetização digital, que seria basicamente aprender a como lidar, a utilizar o potencial de que todas essas tecnologias de informação e comunicação elas oferecem. Não é? É importante a gente também pensar que o seguinte, que a utilização das tecnologias de informação e comunicação pela escola, ela abarca uma série de processos, uma série de mudanças que devem ser empregadas em conjuntos. Eu falei para vocês que a LDB já traz um ponto significativo de trazer lá em um dos seus pontos, não é, a necessidade de que as escolas se preparem para alfabetizar, não é, digitalmente os alunos. Mas para que esse processo ele realmente seja efetivo, nós precisamos, em primeiro momento, de quê? De políticas públicas que favoreçam a implantação desse tipo de alfabetização digitais na escola. É muito importante que nós tenhamos ciência de que a necessidade desse tipo de ensino pautado na utilização de tecnologias de informação e comunicação não recai somente em uma das únicas esferas envolvidas nesse processo: aluno, professor, escola, gestão. Não, um conjunto, a integração de conjuntos, né, a integração dessas forças, elas são fundamentais para que nós nós possamos atingir essa demanda tão latente do século XXI. Eu pontuei para vocês que é necessário também que se tenha políticas públicas que incentivem a utilização das tecnologias de informação e comunicação pelas escolas. Pois bem, aqui no Brasil nós podemos perceber que nós já temos no nosso histórico algumas iniciativas que visam criar meios, criar caminhos para que esse tipo de educação ela possa ser desenvolvida. Não é? Na década de 90, vocês devem ter visto lá na apostila de vocês que o governo criou 3 grandes iniciativas com esse objetivo, que foram a TV Escola, o DVD Escola e o Proinfo. Eu não vou me aprofundar o que em cada um deles que cada um deles tratou, porque você deve ter lido lá na sua apostila e provavelmente você, como muitos que estão participando desse curso, são pessoas que estão inseridas dentro do espaço escolar, deve conhecer um pouco o que cada um desses programas tratam. Mas eu também queria ressaltar que uma das medidas que é bastante significativa nessa educação que preza pela utilização das tecnologias de informação e comunicação é, por exemplo, o programa do governo do estado de Pernambuco, que vem desde 2012, distribuindo tablets para alunos e professores. Medidas como essa revelam a necessidade e também a importância de que a esfera pública, através de políticas eficientes, venham fornecer subsídios para que as escolas, professores, alunos, gestores e os demais envolvidos nesse processo, eles possam abrir vias para que uma educação que se utilize das TICs possam ser praticada. Eu não sei se vocês perceberam também, lá na apostila de vocês, eu achei interessante a gente colocar os dados de algumas pesquisas que revelam, né, a utilização dessas tecnologias de informação e comunicação nas escolas. A gente tem uma dessas pesquisas, um censo escolar de 2012, vai revelar que apesar do Brasil já
ter dado passos que nós podemos considerar como significativos para a inclusão das escolas nessa educação informatizada, nessa educação voltada para as TICs. Pelo censo escolar, nós podemos ver que somente 42,4% das escolas públicas urbanas e 78% das rurais, elas não possuem laboratórios de informática. É um dado preocupante, porque você vê que praticamente metade das escolas nem sequer disponibilizam de laboratório de informática. Um outro estudo que foi realizado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, do Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação e da Comunicação, CETIC, inclusive o link está lá na apostila para caso você queira ver os dados completos dessa pesquisa. Ele revelou alguns dados alarmantes. Ele vai mostrar que 27% das escolas possuem conexão à internet que tem velocidade inferior a 1 megabyte por segundo. E apenas 17% das escolas elas têm velocidade de conexão superior a 8 megabytes por segundo, né? Em um grupo que engloba escolas públicas e privadas. Então, é importante que nós tenhamos, num primeiro momento, que uma educação voltada para a utilização das tecnologias de informação e comunicação, com o objetivo de inserir os alunos nessa alfabetização digital, como o Pierre Levy usa lá um dos termos que ele usa quando trata de cyberespaço, é preciso que, por exemplo, primeiro seja pensada a questão das estruturas. Na minha vivência de professor, eu percebo que a grande dificuldade, né, a principal dificuldade e a maior dificuldade alegada pelos professores para que possam desenvolver um trabalho pautado com esse objetivo que a gente está tratando aqui, é justamente essa carência de estrutura, essa carência de material físico. Falando do professor, eu acho que agora a gente pode pensar agora um pouco sobre como deve se dar a atuação dele nessa educação voltada para o uso das mídias, das tecnologias de informação e comunicação. Nós sabemos que o professor ele é um agente de extrema importância no processo de ensino e aprendizado, não é? Porém, ele não é o único. Cabe aqui ressaltar que um dos caminhos que vai levar a essa inovação que a gente tanto está pregando e que se mostra tanto como sendo uma necessidade do século XXI é a formação continuada de professores, principalmente no que se trata em referente à utilização das novas tecnologias de informação e comunicação. Além do espaço, como eu falei para vocês, do recurso físico que muitas escolas nem sequer dispõem, também se tem a questão da formação continuada. Eu não sei se vocês repararam, mas outro dado que eu achei bastante alarmante e que está lá no texto da nossa competência 4 é que poucos são a porcentagem de cursos de graduação que abordam a utilização de tecnologias de informação e comunicação nos seus currículos é muito pouco. Podemos também até nos arriscar a dizer que as formações continuadas oferecidas, muitas vezes, elas não contemplam a utilização dessas tecnologias pelo professor, o que acaba sendo um grande empecilho na hora da utilização do professor dessa tecnologia. É importante que o professor ele tenha um conhecimento que não se limite somente a como utilizar o aparato tecnológico. A gente não está falando que basta somente o professor saber como ligar o computador, ou como fazer uma planilha, ou como fazer uma apresentação de slides, mas é importante que o professor ele consiga fazer uma integração da utilização dessas tecnologias com as competências que esperam que o aluno desenvolva com o currículo estabelecido para cada ano. Então é importante que se tenha essa integração, né? Que se tenha essa preocupação em conjugar tanto um aprendizado da utilização do aparato técnico, como também a integração da utilização do que esse aparato pode oferecer com a questão do currículo. Continuando, eu queria novamente ressaltar que é muito importante que vocês deem atenção aos dados da pesquisa e que está lá o link para quem quiser ver a pesquisa completa. É importante a gente também ver que dentro da escola a gente não pode atribuir ao professor como único agente responsável para essa educação, né, que utilize, que inclua o aluno nesse processo de alfabetização digital. Outros agentes envolvidos no setor, na área escolar, também são fundamentais, como, por exemplo, a questão do gestor de ensino, né?
Para o gestor, a gente pode elencar, por exemplo, como tarefa, né, aprender a lidar com esses novos elementos, liderando o processo de debate participativo e procurando inseri-lo de modo contextualizado num projeto político-pedagógico da escola. Então, o gestor ele teria basicamente como uma das suas principais atribuições nesse processo de utilização das TICs de ensino, gerenciar não somente os recursos, mas permitir, né, permitir a integração, permitir a abertura de vias que contribua da forma melhor possível à integração dessas novas tecnologias com o currículo escolar. Como nós vimos e como esse tópico acaba na nossa apostila, como eu já falei, é importante também que seja o quê? Que seja vista a questão do espaço físico, do mobiliário, né? Se você vai ter suprimentos necessários para que essas tecnologias elas possam ser usadas. Dentro do âmbito escolar, uma nova figura ela vem cada vez mais ganhando destaque e sendo ressaltada a sua importância nesse processo de educação que inclua, que abra vias para que o aluno se alfabetize digitalmente, que é o técnico em multimeio didáticos. Né? O técnico em multimeio didáticos, ele é um profissional que promove a mediação entre os recursos tecnológicos e a prática educativa escolar. Ele deve orientar, apoiar a comunidade escolar na utilização dos equipamentos tecnológicos disponíveis, como preparar apresentações e materiais didáticos produzidos pelos educadores. Né? Outra atribuição do técnico de multimeio didático é difundir as práticas de utilização dos recursos tecnológicos, planejamento, organização, execução e controle da utilização de equipamentos e programas, como também indicar, né, novos recursos tecnológicos para ampliação e atualização do acervo multimediático, zelando também pela manutenção, pelo controle e armazenamento desses equipamentos. Então, o técnico em multimeio didáticos, ele funciona como um mediador de toda a comunidade escolar com todo o aparato tecnológico que a escola ela possui. Como nós falamos, né, as políticas públicas elas vêm cada vez mais objetivando equiparar as escolas de todo esse multimeio técnico para que possa o quê? Para que possa se atingir essa educação que visa uma alfabetização digital, que inclua o aluno nessas novas tecnologias. Então, dentro desse cenário, o técnico em multimeio didáticos ele desempenha uma função extremamente importante. Ele vai ser o mediador de um processo entre a comunidade escolar, professores, alunos, gestores e os demais envolvidos nesse processo, que muitas vezes não têm familiaridade com todo aquele aparato e que acabam não utilizando, acabam não tirando proveito de tudo que aquilo pode oferecer para o processo de ensino-aprendizagem. Então é importante que todos esses agentes aqui citados, eles trabalhem em consonância. Porque sendo assim e levando em consideração as configurações e as demandas que a sociedade contemporânea exige dos nossos alunos, nós vamos poder utilizar as TICs não somente de formas figurativas, não somente de forma bonitinha, dizendo que a gente está modernizando o ensino. Não, a gente vai realmente conseguir com que elas surtam o efeito esperado e nós possamos desenvolver as habilidades que os nossos alunos, que é esperado que da sociedade que os nossos alunos tenham. Pois bem, assim a gente vai acabando. Eu espero que vocês possam fazer um apanhado de tudo que a gente discutiu, não somente nessa competência, mas em todas as outras competências, porque tudo que foi discutido aqui, ele não serve somente para você fazer as reflexões, as atividades, os debates da disciplina. Mas eu acredito que todo o arcabouço de informação que a gente teve nessa disciplina vai contribuir para que você possa refletir, por exemplo, como você, como indivíduo indivíduo integrado numa sociedade que vem cada vez mais sofrendo modificações nos seus processos comunicacionais. Ressalto que foi um prazer novamente estar com vocês aqui e espero uma outra oportunidade para podermos nos encontrar. Até mais.